Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e os seus deputados e o Sr. José Paulo Faf. Gostava de começar por dizer que as razões desta audição são exatamente aquelas que são as nossas preocupações fundamentais. A questão laboral dos trabalhadores e a questão de que é marcas fundamentais no horizonte mediático nacional, como aquelas que são detidas pelo Global Media, porque nós entendemos que, de facto, a comunicação social é um pilar da democracia. E centrando-me agora um pouco naquilo que será a minha audição, e pedi-lhe que pudesse confirmar ou infirmar alguns dados e também algumas inferências que terei que fazer. Eu dizia-lhe que em setembro, quando a entrada do fundo passou a deter a maioria do capital e logo a deter a gestão, foi nomeada uma nova comissão executiva, da qual o senhor é o CFO, o CEO, e que integram também, além de si, o Filipe Nascimento, Diogo Agostinho e o Paulo Lima de Carvalho. E o Marco Calinha, mas não pertence à Comissão Executiva também, não é? Pronto. Sim, está aqui a nota. Ora, a primeira coisa que eu gostava de dizer é que quando este fundo entra, e pela sua própria voz, de uma maneira bastante interessante, numa entrevista que deu à ECO, o senhor dizia que este iria ser um mais ambicioso projeto de crescimento do Grupo Mídia em Portugal, convictamente independente, plural, com os olhos postos no futuro, e a par disso iam construir um projeto para a lusofonia. Ora, acontece que o que aconteceu não foi propriamente isto. No dia 6 de dezembro, há um comunicado interno da parte da Comissão Executiva que anuncia a urgência de rescisão de 150 a 200 trabalhadores, avançar com esta reestruturação, porque se não avançasse, estaria em causa uma previsível falência do grupo. No dia 13 do mesmo mês, numa entrevista ao mesmo jornal, disse que iria fazer uma análise para ver se não seria necessário avançar para um despedimento coletivo e até reconhecendo, ou desculpe, ironizando, que o termo rescisão amigável, no caso, é pouco mais do que uma força de expressão. A Global Media, entretanto, não pagou os salários a 550 trabalhadores relativos ao mês de dezembro. A situação financeira do grupo, segundo o que diz, é extraordinariamente grave e diz que não sabe se estão reunidas as condições para o futuro para pagar os ordenados. O senhor evoca como causas, e aqui um bocadinho acabou de referir, não só a não realização do acordo com o Governo na compra da Lusa, o que, segundo nos consta, daria, quanto muito, para pagar os salários de 2 meses, e também a falta de saneamento, digamos, devidamente do estado financeiro com que fizeram a compra. O que nos parece extraordinariamente estranho, e gostava de colocar esta questão, uma vez que os acionistas minoritários que venderam dizem que foram cumpridas todas as regras de compliance e de boa governação, os mecanismos de fiscalização económica foram feitos por parte do novo investidor, isto é o que alegam. Mas para nós, independentemente desta divergência de acionistas, o que nos é absolutamente paradoxal, e era esta a questão que eu lhe queria colocar, como é que um grupo que compra um grupo de comunicação social com investimento extraordinário, o senhor chegou a dizer que foram na ordem dos 12 milhões, declara uma iminência de falência passados 2 meses e alega como causa para justificar isto uma reestruturação necessária que passa por uma redução drástica de recursos humanos daquilo que é e aquilo que é o principal capital social de uma empresa de comunicação social. Eu pergunto, porquê é que fazem isto? O senhor já afirmou publicamente que é o autor da ideia que presidiu às negociações com o fundo. E eu gostava que me explicasse se estas marcas não são relevantes, porque estão a destruir o capital fundamental, que são os trabalhadores. Então, quais foram as razões porque é que o fundo comprou isto, uma vez que o senhor esteve nas negociações? Se não era para fazer comunicação social, era para fazer o quê? O que é, ao fim e ao cabo, o plano de reestruturação que os senhores estão a fazer? E desde o momento da sua entrada, entendemos que tem assumido uma atitude muito ostensiva, impondo um plano cego de reestruturação, que para nós é cego, que põe em causa não só a viabilidade, mas também a credibilidade e o valor do grupo e das suas marcas. Desde logo porque no plano de redução de pessoal não há nenhum referencial.
O senhor chegou a pedir aos diretores listas de despedimentos, anulou os aumentos salariais acordados na administração anterior, não pagou salários, não fez o pagamento a colaboradores do JN, pondo em causa aquilo que é uma marca identitária, a proximidade que o JN desempenha. Falhou compromissos com os fornecedores em serviços essenciais, como, por exemplo, as agências noticiosas, Reuters, France Press. Falhou também no pagamento a suportes digitais, como a Amazon, que viabilizaram e silenciaram áudios e podcasts. Os sites que não garantiram, por não pagamento, o acesso aos back-offices e a transição daquilo que era antiga para os novos sites. Recordo-lhe que o DN e o JN ficaram sem registros destes sites e há lá património fundamental. Eu próprio tentei entrar e não consegui. A falha nos sites terá levado ao cancelamento de alguns contratos de publicidade importantes, como aquele com a ACP, que por causa da falha nos sites existiu e que rondaria a ordem dos 100 mil euros. O senhor confirmará ou não? E eu pergunto se não se preocupa com o dano comercial e com o dano de receitas que estas decisões têm arrastado. A instabilidade gerada com greves, excessivos comunicados, destruidores da própria credibilidade da empresa, levaram a uma quebra de 3 milhões de euros de receitas em 5 meses, face à referência que temos de 2022. Num contexto de contenção grave, em que os senhores estão a falar, porque é que, eu coloco-lhe a questão que aqui já foi colocada, porque é que entendem contratar mais 35 pessoas no valor anual de 2,3 milhões e que estes vencimentos se respondem principalmente, por menos 12 deles, a lugares de apoio à administração? Eu pergunto-lhe o que é necessário administrar se não há capital humano para administrar, nem marcas, nem títulos para administrar. E também, nessa altura, houve contratação de jornalistas. Eu perguntava, vou já terminar, Sr. Presidente. Pergunto-lhe quem é que escolheu estes jornalistas, dizem-me que foi o senhor, e estas competências não são suas, são do diretor editorial, de acordo com aquilo que a lei portuguesa que existe, consagra e protege, que é a independência dos mídias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rosário Gamboa. Vamos novamente devolver a palavra ao Presidente da Comissão Executiva do Grupo Global Mídia, José Paulo Fafo, para tentar responder também a estas questões. 5 minutos. Sr. Deputada, vai-me permitir e perdoar a ironia, mas eu estava a ouvi-la e estava espantado o seu conhecimento de factos internos e números internos, alguns não corretos. Não é só consultar os dados. Infelizmente não é só, mas é o seu papel. Não a critica a si, critica quem lhe passa números, alguns deles não errados. Mas adiante, não vamos entrar por aí. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, como exemplo de números não errados, disse-me que tinham sido 39, não sei se foram 39, se calhar até foram mais. Sabe porquê? Porque 19 deles são falsos recibos verdes. Desculpe, não, por acaso são 28. Mas tenho que acrescentar 19, Sra. Deputada. Faltam 19 aqui. São falsos recibos verdes que existiam no grupo e que nós transformámos em contrato. Não são 30 aí, diz-me? Não, são 28 mais 19. Não. Estou-me a referir a falsos recibos verdes que existiam no Global Media Group e que foram transformados em contratos. 19 pessoas até agora. Falsos recibos verdes, há vários. Há cerca de mais de 150 recibos verdes falsos no Global Media Group. Quando disse-me que várias pessoas tinham sido contratadas, 11 pessoas para assessorar a administração, eu só encontro 3 pessoas para... Tenho aqui a lista, se quiser, não tenho qualquer problema em lhe aceder. Os jornalistas têm aqui vários, de facto. Se eu escolhi os jornalistas, não escolhi. Mas dei a minha opinião pessoal. E não há uma única pessoa que conheça algum destes jornalistas que se atreva a pôr em causa o profissionalismo, a capacidade de qualquer um destes jornalistas, do Nuno Ramos de Almeida, do Leonardo Ralha, do José Júdice, do Manuel Catarino, do Bruno Horta, ninguém, da Isabel Laranjo, do Filipe Garcia. É que não foram qualquer pessoas que foram contratadas, Sra. Deputada. São jornalistas conceituados, jornalistas com percurso, jornalistas com currículo. Quem a ouça, Sra. Deputada, pensa que nós fomos contratar ali qualquer jornalista. Não, são pessoas com currículo. São pessoas que ninguém contesta quanto à sua capacidade profissional. E sabe porque é que eles foram contratados? Foram contratados para reforçar o Diário de Notícias,
que tinha sido votado ao abandono, tinha sido assassinado ao longo de 3 anos e que era feito por 17 pessoas. O Diário de Notícias é feito todos os dias por 17 pessoas, porque os resultados estão à vista. Dirigido pela dona Rosália Amorim, que depois foi para a TSF. 17 pessoas tinha o Diário de Notícias, feito 365 dias por ano. E nós apostámos no Diário de Notícias como apostámos no Açoriano Oriental. É verdade. É que enquanto o Diário de Notícias tinha 17 jornalistas, Sra. Deputada, o Jornal de Notícias tinha 160. E também saía 365 dias. Essa é a questão. Mas eu vou tentar ir um bocadinho... vamos ao ambicioso projeto. O projeto que era o projeto mais ambicioso que ia existir em Portugal. Era, e eu penso que ainda tem condições para ser, era um projeto que o mercado português, como a senhora deputada sabe tão bem como eu, é exíguo. É um mercado que se reduz aqui a 10 milhões de consumidores, quando muito, e que não cresce, antes pelo contrário, definha dia para dia, aliás, como vimos pelos próprios números do Jornal de Notícias. E não só, não é só o Jornal de Notícias, são todos eles. Mas eu desde sempre defendi que nós tínhamos todas as condições em Portugal de criar um grupo de mídia virado para fora, para o mercado da língua portuguesa, não vindo de lá para cá, mas indo de cá para lá. Quando eu digo virado para fora, digo basicamente para Angola e para o Brasil. Vamos pensar Cabo Verde, talvez um bocadinho, mas também. E para a diáspora. Nós temos na diáspora, temos tanto nos Estados Unidos e no Canadá, mas mais nos Estados Unidos, condições para alguns destes títulos da Global Media poderem ter espaço. Tanto a nível digital como até em alguns sítios, talvez em papel, embora com tiragens obviamente limitadas. Isso foi sempre uma ideia que eu tive há muitos anos, talvez muito pelo tempo que passei no Brasil e das coisas que eu vi, e foi talvez a base de todo este meu projeto, foi talvez a base de tudo isto, foi o culpado de tudo isto. Este projeto existe, este projeto não morreu, este projeto cresceu até em termos de plano, porque se eu há uns tempos achava que o Diário de Notícias devia ter uma edição no Brasil chamada DN Brasil e trabalhei nisso, hoje em dia acho que não. Acho que é exatamente ao contrário. Há um espaço muito grande junto da diáspora brasileira no mundo, basicamente em Reino Unido, Portugal, Alemanha e Estados Unidos, que é o país onde há mais brasileiros, e acho que um grupo português que lança uma publicação dirigida a essa comunidade brasileira no mundo é uma publicação condenada ao sucesso, quanto mais não seja, porque o mercado publicitário brasileiro é brutal. Só para que tenham um exemplo, as verbas do Governo Federal, e não estou a falar do Governo de São Paulo, do Governo do Recife, ou de Pernambuco, Governo do Rio, Governo de Belo Horizonte, não, só do Governo Federal, orçam cerca de 600 milhões de euros ano. Portanto, eu hoje em dia acho que o E-Brasil, que é o produto que nós registramos, tem mais lógica ser já lançado do que um DN Brasil. Portanto, ou seja, é algo que eu mudei de opinião. 5,54. Due diligence, muito rapidamente. Due diligence foi feita, eu assinei-a. Antes de assiná-la, consultei os representantes do fundo, a sociedade gestora, e lembro-me como se fosse hoje do que eles me disseram. Assine, porque a verdadeira due diligence nós vamos sabê-la quando entrarmos. Lembro-me tão bem destas palavras. Assine-a, porque a verdadeira due diligence vamos fazê-la quando entrarmos. E estamos a fazê-la, de facto. Sr. José Paulo Faf, agradeço a sua disponibilidade para aqui estar presente. Não vou gastar muito tempo com as razões pelas quais aqui estamos, são sebejamente conhecidas, julgo que são comuns a todos os grupos parlamentares, basicamente o processo de negociação empresarial da GMG e o futuro dos trabalhadores que veem os seus empregos em perigo. E passo diretamente às questões que tenho-me a colocar. Como justifica este resultado catastrófico da sua gestão no GMG, especialmente considerando o seu histórico anterior no Parem as Máquinas e as crescentes preocupações sobre a sua liderança atual no grupo? Porquê é que foi escolhido pelo World Opportunity Fund para representar este fundo no Global Media Group?
é só uma escolha de fachada porque é capaz de tomar medidas antipáticas e impopulares, como, por exemplo, conduzir um despedimento coletivo? Que medidas concretas está a implementar para assegurar a viabilidade financeira do GMG e como pretende salvaguardar os postos de trabalho e os salários dos seus trabalhadores? Ou simplesmente encara os trabalhadores como mercadoria descartável? Na sua nota de 2 de janeiro, o Global Media Group informou que desde junho de 2023 o World Opportunity Fund já investiu 10,2 milhões de euros no grupo. Em dezembro de 2023, numa entrevista ao ECO, o senhor indicou que o custo dos salários no grupo se aproximava de 1 milhão de euros por mês. Na sua opinião, quanto é o dinheiro que o fundo precisa de investir na empresa para a viabilizar? Dada a importância do jornalismo independente e de qualidade para a democracia, como é que planeia, se é que planeia, restaurar a confiança do público e nos clientes de publicidade, nas marcas de mídia sobre a sua gestão, face à desvalorização percebida pelo público e à crise financeira do GMG? Como é que pensa, por exemplo, aumentar as vendas diárias do Diário de Notícias, vendas hoje em dia de um pequeno número de exemplares? O Global Media Group pensou o exercício de 2023 com um prejuízo de cerca de 7 milhões de euros, tendo ainda dívidas à autoridade tributária e à Segurança Social que ascendem a 7 milhões e meio de euros e que estão a ser pagas através do regime excepcional de regularização tributária. Neste contexto, diga-nos qual é a verdadeira situação financeira do GMG. A aquisição do Global Media Group pelo World Opportunity Fund e a venda das sedes do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias indicia a existência de interesses imobiliários. Foi esta a intenção dos acionistas? A operação só existiu por causa destes interesses? O que é que se pretende fazer com os ativos jornalísticos, designadamente com as marcas e com os trabalhadores de títulos centenários e de referência, como o Diário de Notícias, Jornal de Notícias ou TSF? Como é que pretende abordar as obrigações de transparência e responsabilidade perante a ERC e outras entidades reguladoras, considerando os fracassos anteriores neste domínio? Segundo o advogado Dr. Garcia Pereira, o fundador do World Opportunity Fund, é o empresário brasileiro Daniel Dantas. Confirma ou nega o que acabo de afirmar? Helena Sousa, presidente da ERC, afirmou que pediu informações adicionais ao procurador da UOF, após o portal de transparência ter identificado como órgãos de administração a UCAP Bahamas e o cidadão francês Clément Ducasse. Estas informações já foram prestadas? Se não, quando serão? Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Galvez, muito obrigado. Vou tentar ser muito rápido. Porque é que eu fui escolhido, não sei. O melhor é perguntar à sociedade gestora que me escolheu. Mas não acredito, ou não acredito também, e peço que não acredito, que fui escolhido para levar a cabo um investimento coletivo. Isso é a última coisa que eu gostaria de estar a fazer na vida e não estou a fazê-lo. Nós estamos a partir aqui de um pressuposto errado. É que nós vamos ser obrigados, possivelmente, se não chegarmos ao número que queremos de rescisões amigáveis, vamos ser obrigados a optar pelo investimento coletivo. É verdade. Aquela empresa, quando nós chegamos, deparámos com uma empresa que tem um passivo acumulado quase de 50 milhões de euros. Tem dívidas a fornecedores que não estavam na due diligence, porque muitas delas, as faturas só apareceram a seguir a nós entrarmos lá dentro, de 5 milhões de euros. Um grupo que vai fechar o ano com um passivo de 7 milhões de euros. Até já encontramos, Sr. Deputado, dívidas de 2,1 milhões em Macau e 700 mil euros em Malta de empresas de jogo online que nunca funcionaram. Ou melhor, de licenças de jogo online. Eu acho que, aliás, os senhores deputados fizeram um favor, aliás, que a senhora deputada Joana Mortágua, num bloco de esquerda, de chamar aqui uma série de gente, o
Marco Galinha, administrador executivo e presidente do Conselho de Administração da Global Media, chairman, como se diz agora, o Sr. Domingos Andrade, que foi antigo administrador executivo. Eu acho que os senhores deviam ter chamado aqui uma pessoa que não chamavam, permitam-me o atrevimento, o Dr. Proença de Carvalho. O Dr. Proença de Carvalho saiu lá em 2020. É na administração do Dr. Proença de Carvalho, e não na nossa, e também não no do Sr. Marco Galinha, note-se, que foi vendido a sede do DN Notícias, a sede do JN, e sei lá o que é que mais foi vendido. Foi nessa gestão que o dinheiro produto dessas vendas, e não vou questionar se os valores eram certos para o mercado na altura, não vou entrar para aí porque não sei, esse dinheiro não foi investido em reestruturação do grupo nem em pagamento de dívidas. Foi torrado, Sr. Deputado, torrado. Os relatos que eu tenho sobre o que foi feito com o dinheiro da venda do JN, do edifício do JN, é assustador. Foi torrado. Nós, quando chegámos lá, eu descobri uma sala onde estava mais de 1 milhão de euros em equipamento vídeo, no chão. Mais de 1 milhão de euros. Torraram dinheiro irresponsavelmente. Aí sim, eu atrevo-me a dizer que a gestão foi danosa. Durante o consulado do Dr. Proença de Carvalho, e não estou a apontar a responsabilidade ao Dr. Proença de Carvalho, mas estou a apontar a responsabilidade a essa administração, onde havia um CEO que ganhava 500 mil euros por mês, 500 mil euros por ano, aí sim, houve uma gestão muito pouco transparente, para não dizer danosa. Mas deixe-me dizer, a dívida está paga, está a ser paga ao RERT, como eu lhe disse, a dívida está a ser paga ao RERT. A venda de ativos já falámos, portanto, a venda de ativos que ocorreu durante a gestão anterior à nossa, eu penso que foi da Gráfica Funchalense, que foi comprada, os 50% que eram da Global Media foram compradas pelo empresário Marco Galinha. Curiosamente, havia uma dívida nessa corrente à Funchalense no valor de 1,5 milhão de euros, na altura da venda não foi paga, portanto, a dívida continuou, portanto, recebeu-se dinheiro pela venda da Funchalense, mas a dívida ficou lá. Vou-lhe dar um caso, a NAFPRINT foi vendida, não as máquinas, mas o edifício e o terreno, por 6 milhões de euros. Esses 6 milhões de euros entraram na NAFPRINT, que é uma empresa detida 100% pela Global Media, e a NAFPRINT também prestou os 6 milhões à Global Media, e hoje a Global Media está acreedora, a NAFPRINT é acreedora da a NAFPRINT é acreedora da Global Media em 6 milhões de euros. Isto não é normal, Sr. Deputado. Quer dizer, eu acho que não é normal. A minha formação não é propriamente na área económica nem na área de gestão. Mas eu acho que isto não é normal. Há aqui qualquer coisa. Alguém tem que me explicar isto. Mas adiante. Falou aqui do Dr. Garcia Pereira. Eu li, por acaso, o Dr. Garcia Pereira, que eu sempre achei muita graça ao Dr. Garcia Pereira. E todos isto, atenção, eu não estou a dizer que é uma pessoa que eu leio, como lia sempre muitas coisas do seu ex-camarada Arnaldo Matos, com quem nunca mais esqueço uma polémica que mantiveram os dois. Adiante. Eu não sei se o Dr. Garcia Pereira, ao dizer aquele disparate que disse, se o fez enquanto causídico ou enquanto advogado do Sr. Domingos Andrade e de outros trabalhadores da TSF, da Global Media. É uma coisa que eu gostaria de perceber. Deixe-me dizer, relativamente à titularidade do fundo, que é uma coisa que muita gente fala, eu já ouvi os maiores disparates, que seriam brasileiros, o Presidente Lula, até a mulher dele, o antigo chefe da Casa Civil, José Dirceu, de quem eu cometo o pecado de ser amigo, que é uma coisa terrível, sou amigo do Dirceu, sou sim senhor, com muita honra, gosto muito dele, de um empresário, Rubens Menin, que é o dono da CNN Brasil, ou até de portugueses, como o engenheiro César Sócrates, quem me conhece sabe que isso seria impensável, o empresário Mário Ferreira, um braço direito do presidente Trump, que é um tal Devin Nunes, não sei quem é, o Jorge Soros, e agora apareceu o Daniel Dantas, que eu acho, que é uma coisa extraordinária, eu acho que estes bitites sobre o Daniel Dantas, que é um tipo polémico, obviamente, e controverso, um grande empresário brasileiro, é o maior proprietário de terras no Brasil. Eu acho que só se deve ao seguinte.
ele sempre teve, todas as empresas e coisas dele chamam-se Opportunity, como o outro, o Ike Batista, tudo era um X. Ele é Opportunity, é tudo Opportunity, é o Banco Opportunity, é o Global Opportunity Fund. E tal. E por este caminho, nós um dia destes, vamos dizer, quem está por trás do fundo é aquela empresa, aquela academia de ténis norte-americana Opportunity, ou a Leiloeira aqui da Alcabidez, que é a Leiloeira Opportunity também, ou a Opportunity Vendas de Ocasião de Famalicão. Um dia destes vamos aí. Portanto, isso é um disparate tão grande, esta história do Daniel Dantas e do Opportunity, que eu li aquilo e vou-lhe ser muito sincero, rima à gargalhada. Porque só podia rimar à gargalhada, desculpa a sinceridade, Sr. Deputado, porque não tem ponto a ponto se pega. Eu não sei quem é, eu não sei quem são os detentores, para que fique aqui claro, eu não sei quem são os detentores das unidades de participação do fundo. Nem tem que saber, são 6, são 300, são 1000, são 20 mil, são 30 mil. Eu sei quem é e com quem falei da sociedade gestora desse fundo da UCAP. Ó, Sr. Deputado, eu não sei se o Sr. Deputado subscreveu algum fundo na vida. Eu, infelizmente, nunca subscrevi, nunca tive condições para isso. Mas até sou casado com... Minha mulher até tem mania dos investimentos e tal. E de vez em quando meti 1000 euros num fundo e tal. Mas quando subscreve um fundo, eu chegaria a um banco, quer subscrever um fundo, há lá vários fundos, uns com maior risco, outros menos risco, etc, etc. Eu não peço a identificação dos depositantes no fundo. Eu, quando muito, quero saber quem é que gera o fundo. Normalmente são bancos. Mas a gente viu no caso do BES, etc. Normalmente são bancos, são entidades bancárias, como é este caso, é o CAP, que é um banco, é uma entidade financeira bancária. Portanto, eu não sei, eu quase que me atrevi a dizer, não sei nem quer saber, também não quer saber, também me importava de saber, quem são os depositantes do fundo. Mas quer dizer, parece que é um crime ter esse dinheiro no fundo. Há uma coisa que a sociedade gestora já me garantiu, Sr. Deputado, e já foi transmitida à ERC no momento certo, que é nenhum depositante do fundo ou do Opportunity Fund possui uma unidade de participação superior aos 5%. Isso foi formalmente dito há cerca de 3 meses à ERC. Relativamente a esta última decisão da ERC, vamos obviamente defender-nos, chamemos assim a expressão, mas eu, pelo caminho que isto leva, Sr. Deputado, eu um dia destes acordo e vejo a ERC, que é uma entidade sobre a qual eu tenho a minha opinião própria, mas não vale a pena expressá-la aqui, mais até sobre a antiga composição, quando era presidido por aquele juízo, Sebastião Póvoas, e um dia destes arrisco-me a acordar e ver que a ERC nomeou um comissário político. Já só falta isso. Por exemplo, o Dr. Pacheco Pereira fica sempre bem. O Dr. Pacheco Pereira fica sempre bem em tudo. Ou então, à falta do Dr. Pacheco Pereira, pode ser aquele de outro nível, obviamente, o Pedro Marques não sei o quê. É que só falta isto. Quer dizer, a ERC tem que perceber, a ERC é um organismo de regulação. Não é mais do que isso. Mas a ERC é outra, são como se diz, outros rosários, não é? Contas de outro rosário.